bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Olá, gente, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja pelos canais abertos, seja pelos canais digitais, pelo nosso aplicativo, pelas nossas redes sociais. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar um caderno para as anotações, a caneta, e vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Olá, William, Beth, voltou? Voltei! Sentimos faltas, só rapazões aí, sem toques femininos a gente fica mais pobre, nós nos tornamos mais pobres de nós mesmos, não é, William? Então, quis navegar por outros mares, sentiu saudades e voltou. A gente volta. Vinícius, Danilo, nosso Danilo, olha, raptamos, ele veio para um outro programa, mas houve uma impossibilidade de última hora do titular de hoje. Pegamos o homem pelo colarinho e o pusemos aí, e ele todo sorridente. Vamos lá, meus caros. Conhecendo a palavra, nós estamos viajando pelo mundo dos Atos dos Apóstolos e tentando perceber quanto o autor, Lucas, no segundo volume da sua obra, como ele é esmerado em manter uma espécie de linha temática, vamos chamar assim. Logo ao início do livro, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em todos, até os confins do mundo. Você lembra, querido telespectador? E ele, em cada cena que ele apresenta, de alguma maneira, sempre tem bem presente esta perspectiva. O Evangelho de Jesus Cristo que se difunde. Uma perseguição que se desencadeia, e para onde forem aqueles cristãos que fogem da perseguição, para lá eles levam. Paulo que começa a perseguir e vai a Damasco, e lá o perseguidor foi alcançado pelo Senhor. Já em Damasco começou a anunciar que Jesus era o Cristo. Pedro, veremos hoje, tem uma visão também ele, e ele é levado para uma casa de pagãos, o pagão Cornélio. Mas os personagens, na medida em que se movem, estão sempre orientados àquele horizonte missionário. Começa em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, vai alargando até os confins do mundo. Quando Paulo chegar em Roma, Roma era a cidade na qual, assim se dizia à época, era a cidade na qual
habitavam pessoas de todo o mundo conhecido de então. Se o Evangelho chegar lá, pessoas de todos os confins do mundo terão tido acesso ao Evangelho. De fato, chega Paulo em Roma e também encerra-se o livro dos Atos. Mas não esqueça desta perspectiva, sempre. Hoje, olha aqui, como vamos ver, como vamos estudar hoje. Observe aqui, nós não vamos capítulo 9, 19b, todo o capítulo 9, já vamos dar algum salto para o capítulo 10, daí alguns versículos do 10, 1 a 5 numa sequência, depois damos um salto até o 23. Por que estamos fazendo de maneira tão assinalada por estes saltos, de maneira tão salteada, digamos assim? Porque Lucas, o autor, também evangelista, ele é esmerado em alguns pormenores, que se nós nos detivermos neles, vamos alongar demais o estudo sobre os Atos. Quando vimos o Apocalipse, quase que vimos o Apocalipse na sua inteireza. Por quê? Porque lá havia imagens e pormenores que, se não explicados, não se compreenderia o passo seguinte. É uma linguagem profundamente simbólica. Aqui, o leitor, de alguma maneira, já está familiarizado com o contexto. De modo que, nestes saltos de alguns versículos para outros, sem nos determos em todos eles, não necessariamente fica prejudicada a compreensão. Mas William, você está a postos? Sim. Então você queira ler, por favor, aqui, capítulo 9, versículos 19, 19b, mas você pode começar já com o versículo 19 até 22. Esta sequência de versículos. Novamente, telespectador, venha comigo, se você tiver sua Bíblia em mãos, capítulo 9, vai até lá, e vai até o versículo 19, esqueça 19b, vai até o 19. O William vai lê-los também, até o versículo 22. Por favor, meninão. E tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Este aqui é Paulo. Lembra que da outra vez nós vimos Paulo? Foi tosquiar e saiu tosquiado, não é assim? Ele foi para Damasco perseguir cristãos, recolhê-los para julgamento em Jerusalém, afinal estão ofendendo os mais elevados princípios da religião judaica, e isto é passível de punição religiosa, que de certo modo o Império Romano permitia, esse julgamento religioso. Paulo foi então, usa o autor o verbo devastar, sua intenção era devastar a igreja, perseguir os cristãos, porque aqueles cristãos, na realidade, descendem do judaísmo, que consideram Messias aquele sujeitinho que tinha sido crucificado faz um tempo, algumas décadas, e ainda continuam a falar dele. Paulo escreveu os Atos dos Apóstolos, lá pelos anos 80, Lucas, lá pelos anos 85, 90, 85, mais provavelmente. Mas ele escreve sobre fatos dos anos 40. Jesus morreu e sua ressurreição em 34, 37, mais seguro. E lá pelos anos 45, o cristianismo começava já a se expandir. E aqueles cristãos
são judeus, os primeiros, que estão traindo a fé judaica por acreditar que a Messias, aquele que foi crucificado, é um absurdo, é uma blasfêmia, é uma ofensa para os critérios teológicos dos fatos e da realidade circunstante em Jerusalém. Eu me demorei para explicar tudo isso, porque se ficar sem contexto, nós vamos apenas observar heroísmos e fatos extraordinários, sem necessariamente dispormos de um conjunto de informações, um conjunto necessário para compreender a teologia de fundo. Pode ler, William, por favor. E tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. Imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Um instante, meninão. Ele foi até Damasco para perseguir cristãos. A experiência de Damasco, ele caiu por terra, viu-se cego, experimentou a cura que lhe trouxera aquele cristão Ananias. Foi batizado. O perseguidor agora é cristão. Nas sinagogas, nos centros do judaísmo, Damasco é na Síria, bem ao norte, não é mais na Palestina. Lá já tem cristãos, lembra? Está se alargando o círculo. E aí as sinagogas, para dizer que Jesus era o Cristo. Claro que será hostilizado agora pelos judeus. Segue. Todos os que ouviam ficavam estupefatos e diziam: mas não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos acrescentar o versículo 23, que não pedi aqui, só para que você compreenda, telespectador. Ele se converteu, começou a anunciar que Jesus era o Cristo, e em contrapartida, pode ver, 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si como matá-lo. No Evangelho de Marcos, por exemplo, mas também no de Lucas, quando Jesus começou a anunciar o Evangelho, a Boa Nova, muitos o admiraram e até começaram a aderir. Outros o hostilizaram e já começaram a perseguir. Lucas 4, 18 a 22 e seguintes, quiseram lançá-lo a um precipício. Primeira vez que Jesus fala, Paulo, assim que começa o ministério, adesão de alguns, hostilidade de outros. O Evangelho sempre suscita essa dúplice reação, adesão de uns, rejeição de outros. Paulo já começa a percorrer aqui os caminhos do próprio Senhor. Mas vamos para a tela seguinte, por favor. Recordando o projeto literário e teológico do autor, de alguma maneira eu já expliquei e podemos passar. Vamos ao seguinte. Aqui está, Saulo, de perseguidor a convertido e perseguido. Acabei de falar, fora para Damasco, no caminho à conversão, e aí já deliberaram a perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido, porque o perseguidor agora tornou-se convertido. Então vamos agora dar um salto. Eu vou passar aqui, nós já vimos estes versículos. Queira retroceder, por favor, queira isto.
Já vimos estes versículos aqui. Agora vamos passar ao capítulo 10, 1 a 5. Viu, telespectador? Você tem aí a sua Bíblia? Dos versículos 23 até o final do capítulo 9, queira ler, você vai compreender. Já tem os parâmetros para compreender, não é preciso que eu explique. Mas daí chegaremos ao capítulo 10, 1 a 5. Aqui é importante que nos detenhamos para algumas explicações. Você pode ler, meninão, 10, 1 a 5. Só ir direto na Bíblia aqui. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando: Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Foi até o 5, né? Foi. Telespectador, agora o autor, a partir de certo ponto, aqui 22, depois 19, versículo 19 a 22, Paulo sai de cena, não que sai de cena, o autor deixa de olhar para Paulo, e a partir de então, até no capítulo 10, todo ele, volta-se para Pedro. Por quê? Há um passo que Pedro precisa palmilhar junto com os outros cristãos. Aqueles cristãos lá de Jerusalém. Qual é este passo? Eu lhe recordei, há um projeto teológico do evangelista, do autor, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Sair, levar a mensagem de Jesus Cristo para fora de Jerusalém, também vai significar levar a mensagem de Jesus e o Evangelho de Jesus para povos que não são daquela etnia ou daquele povo, o povo de Israel no Antigo Testamento, ou da raça do judaísmo, os judeus. E o Evangelho precisa sair de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Voltemos, por favor, onde estávamos, 10:1. Outro, o seguinte. Outro. Isto, passa, vai até o 10. Aí vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Tem um mapa, não tem? Queira apresentar o mapa que eu quero indicar ao leitor. Por favor, aqui temos um mapa. É o mapa da viagem de Paulo, mas temos o que nos interessa. Olhe aqui onde está Jerusalém. Queira acompanhar comigo aqui. Olha a aproximação que fizeram, as câmeras. Aqui está Cesareia. Ainda faz parte do território da Judéia. Mas você queira ler, William, novamente, e você, meu irmão, acompanhe comigo aqui no mapa. William, força.
Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Um instante, Cornélio, centurião, comandante do exército romano, centurião de 100 soldados, corte itálica, está a dizer, aqui estamos na Grécia, ainda de Roma, da Itália, é um estrangeiro. Cornélio é nome estrangeiro, e sua identidade é de um estrangeiro. Isto, o evangelho precisa sair de Jerusalém. Por onde começa? Por onde vai? Queira voltar, por favor, ao texto agora? Isto, 10:1, por favor. Em Cesareia, olha o nome da cidade, Cesareia, homenagem a César. Cesareia, homenagem a César. Um homem chamado Cornélio, põe até o nome dele, estrangeiro, nome romano. Centurião da corte itálica. Em Cesareia, a maioria da população era grega. Sabe? Eu falei há pouco que os Atos dos Apóstolos foi escrito lá pelos anos 85. Mas nos anos 70, de 66 a 70, houve a tal da Guerra Judaica, que o exército romano ocupou a Palestina, destruiu o templo. Foi uma ofensa terrível para as tradições do judaísmo. Imagine o que os judeus de Cesareia, como interpretavam aquele cidadão Cornélio, que era um comandante militar romano. Os piores inimigos que aquele povo poderia ter eram representados pelos centuriões e pelo Império Romano. Foram os romanos os que destruíram a cidade santa e o Santíssimo Templo. O que pensaria de um romano, um judeu, por mais que tivesse se tornado cristão? Voltemos, vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Digam-me, por favor, se já deu o tempo ou não. Vamos ver, ainda temos 1 minuto, 1 minuto e meio. Então vamos ao versículo seguinte, por favor. 10:2. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Mas como filho daquele povo cuja etnia e cultura destruiu o nosso templo santo de Jerusalém, destruiu a nossa cidade de Jerusalém, representa aqueles exércitos portadores das piores blasfêmias contra as santas tradições religiosas do nosso povo, do povo de Jerusalém. Ele, e aqui olhe, Lucas, era um homem piedoso e temente a Deus. Um corintiano gosta de falar bem do Palmeiras? Adora, meu Deus do céu, lógico que não, detesta falar do time do Estamos outro. falando de esportes. Imagine quando se trata de religião, quando se trata de cultura e quando se trata do templo. Um leitor de origem judaica ver que aquele filho daquele povo perverso poderia ter essas qualidades, essas características: piedoso, temente a Deus, esmolas. Ao povo judeu, exatamente, orava a Deus constantemente. Daqui a pouco nós retomaremos, porque parece que é muito atual esse tipo de reflexão. Nós vamos para um breve intervalo. Quero lembrar que nesse mês nós estamos aí com a 4ª etapa da campanha de expansão de toda
TV Evangelizar, que você possa fazer a sua contribuição extra. Aliás, está aparecendo aí o QR Code, você pode contribuir nesse exato momento e nos ajudar na evangelização. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação para algumas pessoas que deixam suas mensagens nas nossas redes sociais. A Águida de Recife nos acompanha pelo canal 47, a Marlene de Sinop nos acompanha pelo canal 21, Cláudio de Maringá nos acompanha pelo canal 31, André de São José dos Pinhais nos acompanha pelo canal 16 e o Mauro de Goiânia nos acompanhando através da TV digital. Eu estava, querido telespectador, estava há pouco, no quadro anterior, a destacar que vivia em Cesareia um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus constantemente, mas não era do judaísmo e não era judeu, também não era cristão. É válido, eu estava a dizer há pouco, por que é interessante esse destaque que Lucas confere a este homem? Porque vivemos tempos nos quais o preconceito parece inspirar, até com critérios religiosos, preconceito parece inspirar muitos comentários malévolos, apelando-se inclusive para o nome de Deus e das religiões. Nós vivemos tempos de tanta polarização que quem não pensa como eu é meu inimigo. Quantas críticas, quantas ofensas. Se tem apreço pelos pobres é comunista. Ora, se prefere esse ou aquele partido já é de A, de B ou de C. Gente, quando estamos sem referenciais seguros, criamos os nossos partindo de fanatizações. Aqui, o evangelista, o autor, Lucas, que é também autor do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, pretende que o seu leitor se desfaça de muitos quadros mentais que excluem uns, integram os preferidos e excluem outros. Vejamos o versículo seguinte que está na continuidade, 3. Ele viu claramente em visão, cerca da 9h do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. Eu gostaria que retornasse ao 2, por favor. Ele não conhecia o nome de Jesus. Ele não conhecia a religiosidade ou a fé judaica. Mas dava esmolas. Dar esmolas não é o sentido de pôr a mão no bolso e dar uma moedinha. É solidarizar-se. Tinha um comportamento de buscava, orava, no imperfeito,
indica continuidade, uma atitude constante, até reforçado constantemente. Era um modo permanente de ser um homem que estava à procura de Deus. Não fazia parte da cultura judaica, não era cristão. Sua história era de buscar deuses estrangeiros. Fora ensinado assim, deveria ser excluído segundo as tradições do judaísmo. Mas de onde vinha piedade, temor de Deus, solidariedade, oração? Parece que Deus escolhe caminhos que as nossas lógicas nem sempre compreendem. Como o caso de Paulo, foi perseguir e saiu convertido, mas os cristãos primeiros se assustaram. Vamos mais, então, ao texto seguinte, ao versículo seguinte. Sim, Ele viu claramente em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. O anjo do Senhor entrou onde estava Maria. Lembra? Sim, Lucas. Aquela filha daquele povo. Filha do povo de Israel. Filha daquela linhagem mais límpida. O anjo entrou onde ela estava. Agora, o anjo do Senhor entrou em sua casa. Tudo isso o evangelista pretende, e o autor, que o seu leitor compreenda, que os caminhos de Deus seguem critérios que são os dele, não os nossos. Ele viu claramente. Este advérbio claramente não está aqui para uma espécie de reforço estilístico. O redator aqui, o autor Lucas, emprega o termo próprio, aqui foi traduzido por claramente, para diferenciar de uma visão fantasmática, uma espécie de delírio. Não, ele não viu fantasmas. Ver claramente, ele teve uma percepção inequívoca. A 9ª do dia, digamos que é às 15 horas, a hora 9 é 15 horas, que na cultura do judaísmo era o horário da oração da tarde, do meio da tarde, chamando-o Cornélio. Você lembra, querido irmão, querida irmã, da outra vez, no encontro anterior? Saulo, Saulo, por que me persegues? Chama pelo nome. Aqui, Cornélio. Pronunciar o nome não é pura e simplesmente chamar alguém. William, Beth, simplesmente para diferenciar. Quando pronuncia o nome, também se fascina pela pessoa pronunciada. Aqui, o autor pretende que o leitor perceba os encantos de Deus chegaram até este estrangeiro, filho daquele povo que destruiu o nosso santo templo. Deveria ser odiado, pelo menos pelo povo judeu. Tanta amargura que tinha com relação a este. E parece que lá onde o homem despreza, Deus preza. Olha, William, se tiver gente pela qual você não tem nenhum apreço, provavelmente por isso Deus vai ter muitos apreços. Melhor querer bem. Não é apenas a narrativa de fatos históricos que se detém o autor. Ele pretende que nos acontecimentos e no modo como os apresenta, o leitor perceba aqueles desígnios de Deus. Que o evangelho que começou em Jerusalém, em toda a Judeia, lá em Cesareia está começando a entrar na casa de um estrangeiro, até os confins do mundo. Eu gostaria que percebessem esta linha: Jerusalém, Judeia, aqui em Cesareia, embora não tenha sido mencionado ao início, mas está entrando na casa de um pagão. Esta é a intenção do autor. E justo um pagão daqueles que o povo judeu de Israel, o povo do judaísmo, detestava
filho daquela gente, daquele império que nos oprime. Mas havia um homem temente a Deus. Vamos ao versículo seguinte, o que encontramos lá? Fixando os olhos nele, cheio de temor, perguntou-lhe: que há, Senhor? E o Senhor lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Fixando os olhos, é Cornélio, que viu aquela visão, né? Teve aquela visão do anjo do Senhor. Fixando os olhos. Bem, é impressionante. Fixou os olhos quer indicar aqui que esse homem temente a Deus conferiu total atenção à experiência que estava tendo, que não é resultado de devaneios, de situações patológicas. A experiência era extraordinária. E ele queria vislumbrar e identificar para onde indicava o que estava a experimentar. Que há, Senhor, lembram que? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Chamou? Resposta: Cornélio. Que há, Senhor? Chamado e resposta numa espécie de diálogo. Todos os relatos bíblicos de vocação e de chamado sempre comportam uma missão. Nós vamos ver aqui qual. E o anjo lhe disse: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus. Orações e esmolas. Em Jerusalém, o homem impio, temente a Deus, fiel, orante, religioso, justo, ia até o templo. Lá no templo ele fazia suas orações e ofertava os seus sacrifícios. E os seus sacrifícios eram oferecidos em forma de holocausto, fogo. E a fumaça sobe. Subiu até Deus a minha oferta. Mas em Cesareia não tem o templo, e não tem o altar para o sacrifício segundo a cultura e o estilo judeu. Todavia subiram tuas orações e esmolas até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Já começa a sair do templo também, e já começa a sair de Jerusalém, está em Cesareia. Presença de Deus, subir. Subiram à presença de Deus e ele se lembrou de ti. Será que Deus aqui subiu à presença e daí ele se lembrou, como se tratasse de quem pede, 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 até um certo momento Deus atende, como se Deus estivesse comovido pelos pedidos de alguém que o buscava? Que facilmente nós, nas nossas orações, pedimos e rezamos para que Deus nos atenda, não é? E dá-lhe pedidos. E Deus, que por favor não se atrase muito, porque estamos em apuros. Não é este o sentido. O contexto sugere que Deus se deixa encontrar por quem o busca. Se eu procurar Deus, filha, estiver à procura de Deus, para que Ele atenda a um pedido meu, a hora que eu conseguir, se conseguir, parece que eu não preciso mais dEle. Lembra daqueles 10 leprosos? Um voltou para agradecer, será que ele é Lucas 17, voltou para dizer, muito obrigado? Não. 9 estavam à procura da cura. Quando conseguiram, se foram. Um outro estava à procura de Deus. Percebeu onde Deus se deixava encontrar? Em Jesus. Então voltou até Jesus. Entendeu, filha? Sim. Telespectador, entendeu? Tuas orações subiram até Deus não é
porque Deus atende por insistência de quem está a fazer pedidos. Cornélio era um homem que estava à procura, com honestidade de consciência, queria encontrar a Deus. E Deus se deixou encontrar. Não esqueçamos, William, não vamos fazer oração para que Deus atenda aquilo e, se possível, evite A, B e C. Não é assim a espiritualidade cristã. Quem quer ir ao encontro dele, depois será a vontade dele a conduzir a história. Não aquilo que eu prefiro, mas aquilo que é a vontade dele. Até o próprio Senhor precisou passar por este tipo de vivência. Não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. E o Pai não quer desgraça para ninguém. Ninguém. Respeita a história e a natureza de cada um dos seus filhos. Mas vamos, quase que mudei de assunto, mas estamos lendo aqui. Tuas orações e tuas esmolas subiram à presença de Deus e Ele se lembrou de ti. Lembrou-se de ti. Relação interpessoal. Ele procurava e Deus se deixou encontrar. Vamos mais. Versículo seguinte. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Agora, Cornélio, envia alguns homens, ele é centurião, né? Ele dispõe de soldados, inclusive, e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Olha aqui o autor, serve-se de Cornélio, manda chamar, Pedro virá e Deus se deixará encontrar. Não fez muitos milagres, é através da evangelização e dos caminhos humanos de evangelização. Deus poderia ter se apresentado lá para Cornélio e ter feito algum prodígio extraordinário para Cornélio, e daí ele vai se convencer, afinal, um fato miraculoso, quem não cede? Não. Vai até lá, envia alguns homens. Bem, deligar aquele, agora pois envia, olha a primeira tarefa que aquele escolhido, envia alguns homens. É uma espécie de diálogo teofânico. Tere, você que está traduzindo aí para os deficientes auditivos, é possível traduzir diálogo teofânico para eles? Não, né? Então eu vou explicar. Teofânico é uma manifestação prodigiosa por parte de Deus. Diálogo teofânico aqui foi aquele homem, Cornélio teve uma visão, uma teofania, uma aparição. Deus se deixou encontrar. Às vezes se deixa encontrar por outros meios e pelos acontecimentos da história. Outras vezes deixa-se encontrar pelo seu silêncio. Outras vezes pela palavra. Enfim, Deus se deixa encontrar e se manifesta. Uma manifestação prodigiosa é a teofania. E aqui o diálogo, então, de Cornélio com o anjo foi uma manifestação. Teofania, faneros em grego, manifestação. Também um pouquinho de aula, né? Sempre ajuda. E assim ela pode traduzir diálogo teofânico. Mas, ou seja, um tal de Simão chamado Pedro. Por que falar assim? Um tal de Simão chamado Pedro. O que interessa ao leitor? Uma noção vaga, um tal de Simão Pedro. O leitor sabe quem é. É que o nosso autor aqui, Lucas, pretende, dos que o leem, que o que aconteceu com Cornélio era algo absolutamente distinto e distante do cristianismo. Então não foi obra de João, de Cláudio, de Veneranda, de Luísa.
O que aconteceu com aquele homem foi obra do Espírito Santo. William, às vezes a vaidade espiritual nos faz pensar que eu sou um bom evangelizador, eu sou capaz de arrebatar multidões, então eu evangelizo. Aí está dizendo, quem opera a transformação nas pessoas, naqueles que aderem a Jesus, é o Espírito de Deus. Não tinha nada a ver um tal de Simão, cognominado Pedro. O que tinha Cornélio com este sujeito pescador que nunca ouviu? O que pretende o evangelista? O autor, desculpe, sempre confundo evangelista. O que pretende que o leitor perceba. Quem opera esta aproximação da verdade do Evangelho ao coração humano é sempre a ação do Espírito de Deus. Sem vaidades espirituais, pois. Nem especifica o motivo, há uma lição implícita aqui. Manda chamar Simão, e não diz por quê, manda chamar. Para que o leitor perceba, é Deus quem guia tudo. É por isso que eu estou me detendo nesses versículos aqui. Porque o autor pretende que o leitor perceba o caminho do Evangelho e esta difusão da mensagem. Não é resultado, a parte humana sim, de intrepidezes e de competências. A competência humana nunca pode faltar, mas não é ela que opera a adesão ao Evangelho. É a força do Espírito de Deus. Vamos lá, o que tem no versículo seguinte, vamos ver. Agora vamos para o 23. Vamos para o 23. Isso. E então, queira dar um salto, ei leitor, depois você, por favor, aí na sua casa, você também, William, não vai para casa e vai dormir e pronto. Leia esses versículos que vão 6 até 22, hein? Senão, você estará muito longe de Cornélio. Se não ler, será sinal de que você não está à procura de Deus. Falam mesmo, Pedro. Filhão? Todos lê junto comigo aí. Mas eu digo para você, porque você é o que mais aparece aqui nessas telas. Então você tem mais responsabilidades. Mas os outros também. Tentei fugir, mas não teve Então jeito. vamos, isto. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. Só um instantinho. Cornélio mandou alguns homens ir até Jope e buscaram Pedro, e Pedro veio. E agora convidou-os a entrar. E daí? Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que era de Jope acompanharam. Eu fiz confusão. Os mensageiros de Cornélio foram até a casa de Pedro, em Jope. Pedro os convidou a entrar e deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns irmãos do judaísmo, com Pedro, que eram de Jope, foram com ele. Bem, Pedro partiu com os mensageiros. Quem são esses irmãos? Alguns de Jope, saberemos depois que são 6. É que eles irão, e o autor, o redator, está preparando o leitor, os irmãos vão com Pedro. Na realidade, Pedro está transgredindo as regras da religiosidade judaica, porque um bom judeu não deveria entrar na casa de um pagão, de maneira nenhuma, e se o fizesse, deveria se purificar depois. E ainda levou uns irmãos junto, porque eles serão de testemunhas para aquilo que vai acontecer. O autor está preparando o leitor para isso. Então, no dia seguinte, levantou-se, partiu com eles. Pedro partiu com alguns estrangeiros, né? Alguns irmãos eram de Jope, acompanharam-no. Parece que está superada a distância entre o judaísmo e os de origem pagã. Com Jesus Cristo,
as distâncias e as diferenças, se quisermos superar, parece que é preciso ter Jesus Cristo como o centro das motivações. É isso que o leitor pretende que o seu leitor perceba, não só naquilo que deixa explicitado, mas também naquilo que está implícito. Começou a sair de Jerusalém e estão entrando na casa de pagãos. Tudo o que antes era reprovado, agora de algum modo é revolucionado. Mas falou em revolução, tem que fazer intervalo, porque senão vai aparecer um palavrão. Eu explico daqui a pouco. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Lá tem mais de 20 mil vídeos, então você pode acompanhar lá todos os nossos programas. Voltamos já. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Estamos de volta. Eu estava olhando aqui algumas mensagens, as pessoas que mandam pelas nossas redes sociais. A Márcia de Londrina, o Alessandro de Curitiba, Margarete de São Paulo, Ivonete, Distrito Federal, e também a Maria de Fortaleza pelo canal 27. Então fica aqui a nossa saudação, todos vocês que participam, que deixam a mensagem nas nossas redes sociais. Obrigado. Mas eu admiro esses nossos músicos. Pode variar o tema que se queira, eles sempre encontram algum canto, algum hino cuja letra, de alguma maneira, relaciona-se com o tema abordado. Aqui, Cristo quer fazer em Cornélio uma obra nova. E eles também aqui, Cristo quer fazer em mim. É impressionante. A gente vai perder o lugar, o bispo cantando. Perdeu Oi? meu emprego. Como? Eu vou perder meu emprego com o senhor cantando aí? Você se cuide, hein? Você se cuide. Eu não canto bem, porque senão eu vou crescer em vaidades espirituais. Então eu desafino intencionadamente, desafino por humildade. Está vendo? Olha aqui, melhor voltar aqui, eu olho para isso que ninguém me interrompe. Mas vamos lá, gente. Para quem lê, parece que é uma sequência de eventos concatenados de maneira bem certinha. Como que se tudo estivesse numa espécie de arte cênica. Um teatro no qual todos os gestos e movimentos estão programados. Não é bem assim que as coisas transcorreram. Mas aqui o autor, Lucas, é muito hábil em interpretar os fatos da história segundo os critérios e os planos de Deus. Você lembra, Vinícius, daquelas frases de Lucas para referir-se a Maria? Ela meditava, conservava todas essas coisas no seu coração, lembra?
É o mesmo autor, Lucas, que agora escreve este aqui. Meditar e conservar no seu coração significava tentar perceber nos fatos e nos acontecimentos da vida e da história os movimentos de Deus. É isto que Lucas está fazendo aqui. No nosso versículo agora 24, ele tenta levar o leitor a vislumbrar o que ele também é capaz de ver. Ele é um bom teólogo da história. O Papa Francisco, precisamos nos educar para as surpresas de Deus. Lucas parece alguém muito educado para perceber nos fatos e nos acontecimentos os desígnios e as surpresas de Deus. Vejamos aqui, Pedro foi então com eles, e daí? Mais um dia, e entrou em Cesareia, Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Mais um dia de viagem, de Jope até Cesareia, e entrou em Cesareia, na cidade. Cornélio os aguardava, e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Parece algo programado. Uns vêm por aqui, outros vêm por lá. Eles vão se encontrar. Desde aqui chega Pedro e aquele cristão, um tal de Pedro, e aqueles cristãos de origem judaica, e desde lá vem aquele Cornélio, centurião, comandante de um destacamento militar, que pertence àquele exército que destruiu o templo desses outros daqui. Meu Deus do céu, vai quebrar o pau. Não é assim que se fala? Quebrar o pau. Haverá um desencontro. Ou uns sabem guiados por Deus por aqui, outros estão à procura deles por aqui. Ou haverá um desencontro com violência, ou haverá, por ação do Espírito de Deus, um encontro que proporcionará vivências novas da percepção da proximidade de Deus. É isto que o evangelista pretende, que o autor pretende do seu leitor. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. O que tem esses amigos mais íntimos? Quer proporcionar aos seus, porque a experiência de fé nunca é uma realidade intimista. É sempre experiência comunitária. Foi o Espírito de Deus a guiar. Vamos ver o que tem lá no 25? Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Nossa! Bom, um gesto inesperado da parte de um romano. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se. Um comandante militar de um exército vencedor, que umas décadas antes tinha humilhado aquele povo judeu e Israel, vai se curvar. Tinha tudo para mostrar-se insolente, cheio de autossuficiências e autorreferencialidades. Prostrou-se a seus pés, adorando-o. Adorar? Cornélio percebera que algo de sagrado estava a se aproximar, seguindo seu estilo de quem queria vislumbrar a presença da divindade, seguiu suas origens e sua educação para uma religiosidade vaga até, não bem precisa. Mas não esqueçamos,
é alguém que está em busca. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam, não necessariamente pelos bons. Às vezes os bons, aqueles que não erram, são um óbice aos critérios de Deus. Não é? O Papa Francisco andou escrevendo que a Eucaristia é um dom e um remédio para os fracos, não é uma gratificação para os super-homens. E até alertou, cuidado com os eclesiásticos super-homens. Nós padres, religiosos e padres, que às vezes pretendemos nunca ter caído, é muito mais difícil compreender a fraqueza dos pecadores arrependidos, porque nós facilmente nos deixaríamos entorpecer por vaidades espirituais. Agostinho que dizia, Santo Agostinho, que a pior das vaidades é a vaidade espiritual. Nossa, eu cheguei a um grau de santidade tal que esses outros aí. Adorando-o. Qual foi a reação de Pedro? O versículo seguinte vai nos ajudar. Mas Pedro ergueu dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. Para nós parece algo muito tranquilo, né? Levanta-te, eu sou apenas homem. Mas vale a pena que fixemos nossos olhos aqui. Mas Pedro ergueu-o, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. Não sou judeu, não sou cristão, não apresenta nenhum título. Porque a dignidade fundamental de todas as pessoas, Lucas quer que o leitor perceba, é a dignidade da pessoa humana. Ele nunca usa essa expressão, pessoa humana, mas o ponto de partida inicial, para que todos possam encontrar fundamentos para a boa convivência e para superar diferenças, filha, é que cada um reconheça em si e nos outros a dignidade fundamental de todos. Somos pessoas. Antes de começar a diferenciar, vamos tentar observar o que há de igualdade, de dignidade, de semelhança. Levanta-te. Nenhum título. Sou discípulo de Jesus Cristo. Sou o apóstolo, faço parte daquele grupo, então eu acho que eu mereço alguma distinção. Nada. Sou apenas homem. E ao mesmo tempo prepara o leitor para perceber, ajuda o leitor a perceber. Deus não se apresenta como critério mais comum através de fatos extraordinários, mas através dos encontros entre pessoas. É a primeira vez que Pedro está saindo de Jerusalém, de Jope, e entrando na casa de um pagão. Sou apenas homem. Vamos lá. Outro versículo. E falando amigavelmente com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. Agora entrou um cristão de origem judaica, amigavelmente, que entrou na casa de um pagão, e encontraram-se muitos em reunião e assembleia. O que antes era diferença, agora é proximidade e familiaridade. A primeira assembleia de cristãos, alguns estrangeiros e outros de origem judaica, e agora, por causa de Jesus Cristo, conduzidos pelo Espírito de Deus, aqui estamos. Quando o Espírito Santo é o centro das motivações, as diferenças ensejam aproximações. Quando ele não é o centro, as diferenças ensejam confusões.
Nunca falei assim, deu até rima. Quando o Espírito de Deus é o centro, as diferenças geram aproximações. Mas se ele não é o centro, geram confusões. Bem rimado para que você não esqueça, filha. E você também. E você também pensa que porque veio aqui, foi pego de surpresa, está desincumbido disso? Sigamos um pouco mais. 28. Versículo 28. Assim lhes falou: bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Olha aqui a grande revolução. Eu falei há pouco de revolução. Revolução, quase sempre pensamos em revoluções de tipo político, de tipo militar, que pegam em armas. Não, é também isso, mas o verbo, revolução, o substantivo, revolução, vem de voluere, em latim, querer, revoluere, um novo querer. Aqui, ouvindo a voz de Deus, há um novo querer em Pedro. Sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, mesmo entrar na sua casa, e era ilícito. Mas Deus acaba de mostrar-me, ou faltou um R aqui, mas vocês me perdoam, mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Se Deus tem carinho e respeito por aquele que pensa diferente de mim, eu, se sou discípulo de Jesus e creio nele, vou olhar com muito respeito para o outro que pensa ou é diferente. É a primeira conclusão de Pedro tendo entrado na casa de um pagão. E é a primeira vez que Pedro faz isso como discípulo, apóstolo enviado pelo Senhor. Foi levado até lá. Acaba de mostrar-me. Mostrar, o verbo usado aqui, deiknumi em grego, é não apenas mostrar, mostro uma Bíblia. Mostro. Não é apenas isso. Tem um sentido de apresentar, explicar, esquadrinhar e levar à conclusão imediata, inequívoca, sem qualquer possibilidade de confusão. Deus acaba de revelar-me de maneira inconfundível que ninguém deve chamar de profano ou impuro aquilo do qual Deus se serve para se deixarem, aquilo ou aqueles dos quais Deus se serve para deixar-se encontrar. Deus falou a Pedro através dos acontecimentos. Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar. E ele estava todo convencido, como um bom judeu, que não é para entrar na casa de um pagão. Mas Deus acaba de mostrar-me. Olha o caráter revolucionário, um novo querer. Por isso, nós não podemos esquecer, não foi o mundo enviado à igreja, mas a igreja foi enviada ao mundo. Às vezes eu recebo mensagens críticas, porque você se encontrou com aquele daquela religião afro. Sim. Porque você se encontrou com aquele daquela outra. Sim. Deus acaba de mostrar que ninguém deve chamar de profano ou impuro. Ao conversar com o diferente, não necessariamente significa que eu estou me expondo a eventuais vícios.
Estou lançando um olhar, foi assim para Pedro. A fé de Pedro que se fala, né? Que temos que ser obedientes e seguir a fé, a legítima fé professada por Pedro. Eis Pedro, Deus acaba de mostrar-me que a ninguém se deve chamar de profano ou impuro. Nos tempos de tanto pluralismo, gente, não é excluindo pessoas, mas é afirmando o quanto buscamos perceber de Deus. Ninguém é cristão para se defender dos males dos outros, é para levar as bênçãos do Senhor até aqueles que estão metidos em grandes males. É isso que Pedro fez. Porque hoje se fala tanto da sã tradição católica de uma maneira tal que parece que Deus quer ficar com os seus perfeitos. Isso pode ameaçar a originalidade da mensagem do Evangelho. Vamos ao outro versículo. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Opa, parece aqui sim. Vim sem hesitar. Parece que não basta o simples encontro, mas que o encontro está orientado a uma nova realidade. Daí a indagação. Por qual motivo eu vim? Deus quer mostrar que nada é impuro ou profano. O que há aqui que não é impuro e não é profano, qual é o motivo? Vamos dar um passo. Não basta um encontro fugaz, mas todo encontro parece pedir um novo passo. E qual foi? Vai lá, por favor. Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por essa mesma hora, eu estava em oração pela hora 9ª em minha casa, quando diante de mim prostrou-se um homem de vestes resplandecentes. Aqui, Cornélio está repetindo aquilo que nós já lemos lá nos versículos 10, 1 a 5. Você está reconhecendo, William? Sim. Por 4 vezes Lucas repete esta mesma narrativa. Nesses versículos, poucos versículos que tivemos. Querem ver? William, fique pronto. Você, telespectador, acompanhe aqui. Tente ouvir. Ele lê. Leia, por exemplo, 10:3, William. Aqui estamos em 10:30, mas ele vai 10:3. Ouça, telespectador, ouça, ele lê. Ele viu claramente em visão, cerca da 9ª hora do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. Isto nós já vimos, primeira vez. Agora vai a 10:22, por favor, William. O 10:22 nós não vimos, mas ele vai ler, por favor. E responderam: o centurião Cornélio, o homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação... Lembram que nós tínhamos lido isto em 10:3, 10:1 a 5, está repetindo, não é? Agora vai 10, 30 e 31, que nós lemos há pouco. Vai lá. 10:30, só este, o 30. Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por essa mesma hora, eu estava em oração pela hora 9ª, em minha casa, quando diante de mim prostou-se um homem... Está bem, agora vai a 11, 13 e 14, capítulo seguinte, versículos 13 e 14. 11, 13. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe... Ótimo, 4 vezes narra a mesma coisa, mas Lucas, você é tão bom redator, não se deu conta? Eu me dei conta, narrei 4 vezes para ressaltar
o grande valor teológico que está correspondendo a este primeiro encontro. O Evangelho está saindo dos círculos do judaísmo, está entrando em casa de pagãos e vai chegar até os confins do mundo. Então narrou 4 vezes, porque é a primeira assembleia de amigos de Pedro, irmãos que o seguiram até a casa de Cornélio, e os parentes de Cornélio que os esperavam lá. A primeira assembleia está começando em Cesareia, o que o autor idealizou lá no versículo 8 do primeiro capítulo. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Repetiu 4 vezes, porque agora é um grande salto qualitativo no processo da evangelização. Começamos a sair do igual a colher o diferente, para que o Evangelho alcance a todos e penetre em todos os ambientes. Esse é o capítulo 10 do Evangelho dos Atos dos Apóstolos. Está começando a fugir da cerca, digamos assim. Versículo 31, Dom Perus, acho que dá para ler só para a gente encerrar o programa. E disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Olha como está aprendendo a concluir bem o programa, meninão. A próxima vez eu vou ser o leitor e você explica. É isso, um grande abraço, gente. Vamos ficando por aqui. Evangelizar é preciso. Até o nosso próximo programa. Leva-me aonde os homens necessitem tua